Pergunta rápida. Qual o maior fenômeno da direita aqui no Brasil sem o Bolsonaro? Não sei o que você colocou de resposta, mas a minha opinião chama-se Nicolas Ferreira. E há quem diga, possivelmente, um futuro presidente do Brasil, um menino prodígio. Pois é. Só que o jogo não está tão simples quanto todo mundo pensa. Eu tô vendo muito influenciador de direita falando, não, Lula não movimenta ninguém, a esquerda não tem povo na rua, não, se não houver nada de errado, né, a direita vence fácil. Cuidado que o jogo não é bem assim. Se o Lula não entrar, o herdeiro pode não ser o Haddad, o tal do poste, como muita gente diz. Pode ser um cara da esquerda e forte. Forte e pode dar muito trabalho, seja para o Nicolas no futuro, ou seja, para quem for, seja Michele Bolsonaro ou outra pessoa. Está começando a surgir nomes da esquerda e a coisa começa a ficar mais tensa. Bora falar sobre isso? Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Isso é muito importante para o nosso canal. Mas vamos lá. Você acha que só o pessoal da direita está bem avaliado, que todo mundo gosta só do pessoal da direita? Não. Para agradar o pessoal da direita é um pouquinho mais difícil. Tem que ter proposta, tem que defender bandeiras como a liberdade, a família, enfim. Para ganhar a esquerda é mais fácil. Pinta o cabelo de amarelo. Pois é, estou falando do prefeito de Fortaleza. Enfim, de Recife, perdão. Presidente do PSB vê João Campos disputando a presidência. E isso preocupa. O prefeito de Recife, João Campos, chegou à marca de 76% da intenção de voto na pesquisa Datafolha divulgada nessa semana, mantendo-se como candidato com melhor performance nas capitais. O número entusiasma aliados. O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, afirma que o caminho natural de Campos será, num futuro não muito distante, disputar a presidência da República. Abre aspas. Concordo inteiramente que João Campos será candidato ao Planalto, mas isso se forja na luta. Ele tem potencial para se tornar um excelente líder, mas isso toma forma nos embates políticos, compreendendo e criando na prática uma forma moderna de fazer política, disse a coluna. E aí, vem aqui e faz muitos elogios a ele. Ele ficou famoso, né? Ele é filho daquele candidato, né? O João Campos, que acabou tendo aquela questão do avião, né? E ganhou uma notoriedade por causa do carnaval, onde ele foi lá e pintou o cabelo de branco. Então, tudo quanto é rede falava dele, ganhou projeção nas redes sociais. E sabe, é uma marca alta demais para um prefeito em reeleição com 76% das intenções de voto. A velha política, ou a política dos velhos, está ficando para trás. Tá? A gente está vendo que figuras novas estão aparecendo no player, estão mostrando força e estão mostrando que são capazes, inclusive, de tirar apoio dos políticos mais antigos. Estou citando o Pablo Marçal e o Bolsonaro. Na briga, tem muita gente optando pelo Marçal em vez do Bolsonaro. E o Bolsonaro não deveria comprar essa briga, eu estou falando. Deveria pôr as barbas de molho, esperar entre Nunes e Marçal e no segundo turno dar apoio para quem ganhasse. Essa é a minha visão. E bem provável que o Marçal ganhe. Agora, a grande questão é que está surgindo nomes também da esquerda, como o João Campos. Ele que é o namorado da Tabata Amaral, se eu não me engano, não tenho certeza, mas se eu não me engano que é o namorado da Tabata Amaral. Então, assim, ao contrário da Tabata, que não tem a expressão política necessária, ele tem. É uma das grandes capitais do Nordeste. E ele vem tratorando, né, qualquer candidato da direita ou de qualquer outro espectro que surja. Diferente do que acontece, por exemplo, em Fortaleza, no Ceará,
onde a direita tá dominando, a duras penas, tá? Jogo apertado, com o André Fernandes. Então, assim, é um sinal de alerta a ser aceso para 2026. Enquanto lá, a esquerda continua destruindo o nosso país. Enquanto que a gente olha para o lado aqui e vê a situação mudando na Argentina. A Carla Zambelli fez uma publicação que eu achei super interessante. Milei pegou um país quebrado. Pegou em julho de 2023 com saldo negativo de 700 milhões de dólares. Entregou em julho de 2024 com um superávit, ou seja, dinheiro sobrando, de 1,575 bilhão de dólares. É um fenômeno. Lula pegou um país em plena recuperação, mas instituições fiscais alertam para o risco de colapso financeiro no Brasil. Até o PAC, que o Lula tanto batia no peito para falar que, sabe, que é uma marca do governo, não tem grana para investir. Está pensando em tirar dinheiro de aposentadorias, né, de previdências, para poder colocar no PAC. Não é falta de dinheiro, é falta de administração. Só para você ter noção, quase 10% a mais, 9,55% de crescimento real. O governo arrecadou 231 bilhões em julho, o maior valor da história para o mês. Quando você olha assim, você fala, nossa, o Lula é muito bom, a maior arrecadação de todos os tempos. Você esqueceu que a arrecadação é imposto no seu lombo? E para ter mais imposto, quando tem mais produção, é ótimo. Agora, com mais aumento de imposto, aí não. Matéria da revista Oeste traz aqui pra gente: instituição fiscal alerta para risco de colapso financeiro no Brasil. Sem uma ação imediata do governo e do Congresso Nacional, pode haver uma deteriorização das finanças públicas. O Brasil pode entrar em colapso. O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, Marcos Vinícius Pestana, alerta para o risco de colapso das finanças públicas em um cenário de estrangulamento do orçamento. Ele afirmou à Folha de São Paulo que reformas devem ser realizadas com urgência. Pois é, mas ninguém está dando muita atenção para isso. Vai dar atenção na hora que o buraco estourar. Outro ponto que a gente precisa falar é dos nossos vizinhos. Vamos voltar a falar da Venezuela. Olha só que absurdo. Matéria da Gazeta Brasil. Maduro quer proibir candidatura que não acatar a eleição de Maduro. Vou até ler, porque você não deve ter entendido. A ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela está propondo uma reforma eleitoral na Assembleia Nacional do país que impediria a candidatura de políticos que não cumprirem decisões judiciais, em especial a do Supremo Tribunal de Justiça, que reafirmou a vitória de Maduro na eleição de 28 de julho, apesar de não ter apresentado as atas da votação. Qualquer político que falar, não acredito no Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela, e eu acho que foi fraudado, inelegível, não pode voltar a concorrer, é fascista. Lembra algum lugar? Pois é, se falar que não confia na decisão, que o Maduro tem algo errado nessa história, é fascista e nunca mais participa da vida pública, nunca mais vai concorrer. E aí? O que vocês têm para me dizer isso? E aí, até a Globo News vem entendendo que o Lula vai sofrer os reflexos da ajuda para o Maduro. Lula criou uma armadilha para ele mesmo. Olha o que o Tomé Abdu escreveu, não posso colocar a matéria, tá? A jornalista Eliane Cantanhede, da Globo News, afirmou que o Lula não está se posicionando em relação à fraude eleitoral cometida por Maduro contra o povo da Venezuela. Mesmo insistindo na questão da apresentação das atas e do respeito às instituições venezuelanas, Lula e seus aliados deixam de lado o fato de que estamos falando de um país dominado por uma ditadura. Este governo continua se esquivando da responsabilidade de reconhecer essa fraude. Não vai reconhecer. O Brasil vai continuar passando vergonha no exterior, vai continuar passando vergonha lá fora como um pária da sociedade, como um país,
sem seriedade alguma, um verdadeiro anão diplomático. Essa é a melhor palavra que a gente pode utilizar para definir as políticas públicas que são adotadas pelo governo do Lula. E aí, quando a gente observa, sabe, mandos e desmandos lá na Venezuela, com a Assembleia aprovando uma lei que aquele que não acreditar 100% no Supremo da Venezuela está fora da jogada para sempre, a gente vê que aqui no Brasil pode chegar nisso aí, não demora muito não. Tem uma matéria da Thaís Bilenque, tá, do UOL, e o UOL vem me impressionando. O UOL vem fazendo muitas publicações, fazendo denúncias contra o Lula, críticas aos ministros do Supremo, vem me impressionando. Alertas de prisão convenceram parlamentares a negociar emendas com o STF. Pode até trocar a palavra alerta por ameaça, né? Ao deflagrar o freio de arrumação nas emendas parlamentares, o ministro Flávio Dino, do STF, tinha um argumento cabal para convencer os deputados e senadores a sentarem para negociar. Do jeito como andava a distribuição de dinheiro, a qualquer momento a justiça se veria obrigada a decretar a prisão de parlamentares. Oi? Se tinha irregularidades, não tinha que decretar? Precisava de uma reunião para não decretar? A decisão é política ou jurídica? Esse é o grande ponto. E aí a gente começa a entender um pouquinho mais o porquê que o Arthur Lira está pistola da vida com o STF e com o Lula. Afinal, tem uma dobradinha ali que está incomodando e está incomodando muito o Arthur Lira. Sabe por quê? O Lira já entendeu. Ou você é 100% fechado com o governo Lula, ou você vai ser preso, vai se tornar inelegível, o bicho vai pegar para o seu lado. É isso que está acontecendo. Só não olha, só não vê quem não quer. É aquela velha máxima da esquerda, né? Se eu mando em você, democracia. Se você manda em mim, ditadura. É assim que está acontecendo no Brasil baronil. E enquanto tudo isso vem acontecendo, nosso vizinho aqui, o Uruguai, vem dando show, né? E por falar nisso, para você que tem vontade de ir para o Uruguai, tá aqui o contato da assessoria, é muito importante. Eu vou falar sobre isso no final do editorial com vocês. Olha só isso aqui. Lacalle Pou participa da Assembleia Geral da ONU com a situação da Venezuela como tema central. O presidente Luiz Lacalle Pou participará da Assembleia das Nações Unidas, que realizará dia 20 e 21 de setembro em Nova York. Em seu discurso, falará da situação da Venezuela como eixo central, segundo informou o canal da Presidência da República. Nessa sexta-feira, ele explicou tudo isso. E vai tecer críticas duras ao governo brasileiro. Todos os governos da América Latina aqui, quase todos, se eu não me engano, já se pronunciaram contra o absurdo da decisão do Supremo da Venezuela, que deu a vitória para o Maduro, mesmo sem as atas. Mesmo sem ata, deu a vitória para o Supremo da Venezuela. Para o Maduro, o Supremo da Venezuela deu a vitória para o Maduro. E aí todos os países questionaram e falaram, meu Deus, que absurdo é esse? Tá, o problema é que o Brasil não falou nada. Tá silencioso, tá caladinho. E aí, meu amigo, vergonha para o Brasil. Enquanto isso, aconteceu um evento, né, de nomeação de mais um ministro do STJ. Matéria do Pleno News, ao lado de Lula, novo presidente do STJ faz discurso de esquerda. Herman Benjamin fez várias referências ao petista ao tomar posse. Fazer o quê, né? O novo presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, tomou posse do cargo nesta quinta-feira com um discurso de esquerda e com referências ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O petista estava sentado ao lado de Benjamin na mesa principal da solenidade. Benjamin falou contra fome e pobreza, defendeu minorias, criticou regalias e concentração de rendas, terras e bem-estar. Sabe, é impossível não falar que hoje nós temos um sistema todo de esquerda. A
Afinal, foi o próprio governo Lula que nomeou a maioria dos juízes que aí estão, sabe? Da alta corte, da alta cúpula. E assim, ao andar da carruagem, dificilmente a gente vai ver uma mudança, né, de postura em relação a isso, né? A gente vai ter que continuar vendo, né, os nossos tribunais tomando um lado e o lado da esquerda por muito tempo. Para fechar, para encerrar, vamos falar daquela treta que não dá para a gente ficar sem falar, né? Nunes e Bolsonaro reforçam laços para combater o avanço de Marçal. Está incomodando muito. Em um movimento para enfrentar o crescimento de Pablo Marçal sobre o eleitorado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição, passou a evidenciar a aliança com o chefe do executivo. Ao mesmo tempo, Bolsonaro deu início a uma investida contundente contra o influenciador e empresário que disputa a prefeitura de São Paulo. Na verdade, como a gente já disse, foi o Carlos Bolsonaro o responsável, né, por ter iniciado esse verdadeiro furacão aí. Um furacão desnecessário. Quem está mais perdendo, por incrível que pareça, não é o Pablo Marçal. Não é o Pablo Marçal. O Pablo Marçal, se ele entrar na política, bom para ele. Agora, se os filhos do Bolsonaro continuarem queimando a imagem do Bolsonaro, é ruim para o Bolsonaro. E eu vou te falar, eu estou vendo muita gente decepcionada com o bolsonarismo nesse apoio descarado ao Nunes. Essas fotos dizem muito. A gente imaginou que o Bolsonaro não teria outra opção. Todo mundo já ficou bravo pelo fato de não ter escolhido o Salles. Achou que o Bolsonaro não teria outra opção e só ia fazer pose de rainha da Inglaterra. Eu tô com o Nunes. Fala alguma coisa, Bolsonaro? Tô com o Nunes. Fala, Bolsonaro. Não, tô com o Nunes. Só. Eu me comprometi, tô com o Nunes. Não foi isso, não. Os filhos do Bolsonaro estão partindo para um ataque gigantesco. Não falaram nada do Boulos. O ataque está todo para o Pablo Marçal, inclusive com direito à defesa do Boulos. Pasmem, mas o Eduardo Bolsonaro fez um vídeo onde ele fala que o Pablo Marçal não tem moral para falar do Boulos. Vocês me entenderam o tamanho do negócio? Então, tá punk? Tá punk. A gente vai continuar trazendo um pouquinho mais disso aqui para vocês, tá? No próximo editorial. Se Papai do Céu permitir, amanhã a gente tá de volta com vocês aqui. Grande abraço e até a próxima.